aí galera do Flatout, tudo beleza? Aqui é o Juliano Barata, editor-chefe, e eu tô a bordo de um dos meus carros favoritos de todos os tempos no mundo dos carros esporte, incluindo nessa lista aí uma série de super esportivos muito mais caros e muito mais potentes que ele. Tô falando do Porsche Boxster aqui na versão GTS, que a gente pode entender aqui como uma versão super completa, cheia de equipamentos de performance, de luxo e de estilo em relação ao Boxster S, e com um tapinha a mais de potência e 15 cavalos. Então a gente tem aqui agora o Boxster 3.4 aspirado de injeção direta, rendendo 330 cavalos a 7.400 RPM, com corte de giro a astronômicos 7.800 RPM, uma rotação super alta para um motor 6 cilindros, Boxer, e algo simplesmente espetacular em termos de ronco. Lógico, a gente não pode comparar com o GT3 novo girando para lá de 9.000, mas um registro de rotação muito alto. Esse cara aqui gera 37,7 kg de torque a 4.500 RPM, a curva de torque, uma mesa excelente. Então, embora não seja um motor downsized, né, um motor totalmente aspirado, old school, aliás, a despedida, né, dessa geração do Boxster, que agora vai ser renomeado para 718 Spider, né? Então esse aqui é meio que o canto do cisne do mundo aspirado do Boxster, o que faz desse carro algo, digamos, com certo potencial de colecionabilidade e uma experiência bastante única. Embora os motores downsized sejam extremamente eficazes, e certamente o 718 na versão futura GTS vai ser mais veloz do que esse carro aqui, a questão do ronco dos 6 cilindros não tem realmente comparação, né? Então, agora só voltando atrás, por que esse carro aqui é um dos meus favoritos? Lá em cima mesmo, no pódio, no top 3 de todos os esportivos que o dinheiro pode comprar, a palavra é uma só: conjunto. É lógico que se você pegar e olhar só a ficha técnica, aquela velha brincadeira de super trunfo que a gente fala, né? Só pegar números, 330 cavalos não impressiona ninguém. Tem um monte de sedã médio de luxo aí que tem potência até maior do que isso, certo? Mas isso não é... números desse tipo, números absolutos de potência, não fazem a... Gente, mas que lugar perigoso esse cara para... Números em absoluto, potência, torque, deslocamento em litros, nunca fizeram parte do universo da Porsche. Esses caras aqui, o comprometimento deles é com performance, é com desempenho, é com entrega. Então, na verdade, o que você tem que pensar é o que este carro faz com 330 cavalos. Esse carro faz demais. Quase todos, se não todos os rivais dele são mais potentes. Tipo, pensar SLK, Z4, Audi TT, F-Type, todos eles são mais fortes, mas nenhum tem essa dinâmica, esse conjunto completamente envolvido que o Boxster tem. Esse carro, ele tem todo um refino que só décadas de desenvolvimento em pista, experiência e um puro comprometimento, primeiro com a performance, depois com outras questões, pode entregar. Então a gente está falando de um carro que, assim, ele não tem uma potência avassaladora, ele tem aí 1.375 kg, mas o que ele faz e como todo esse conjunto se conversa em termos de suspensão, freios, comunicabilidade soberba de direção, todos esses requisitos que um carro precisa ter, um carro esporte precisa ter, ergonomia, velocidade e inteligência do câmbio, tudo isso, esse carro é referência absoluta. E principalmente dinâmica, a forma como esse carro vira em torno do próprio eixo para contornar curvas. Ele é um carro curto, mas ao mesmo tempo ele é previsível. Ele é um carro extremamente maduro em termos de ajuste dinâmico. E isso realmente um dos grandes diferenciais da Porsche. Foi sempre uma das assinaturas dos caras, e isso aqui é só mais uma prova do quanto que os caras são realmente acima da média. Ele é um carro absolutamente viciante, ele tem uma entrega, um ronco, a forma como ele se comunica com você, a caixa de direção extremamente comunicativa, rápida na dose perfeita. Então não é um carro arisco, ele é simplesmente ágil, ele integra, você veste o carro tanto no aspecto da ergonomia quanto no aspecto da pilotagem, né?
Então é um carro que você imediatamente fica amigo dele, você conhece, você sabe o que ele vai fazer com pouco tempo de convivência. E ao mesmo tempo ele não é monótono, pelo contrário, ele é muito intenso. Então esse é um balanço muito difícil de se conseguir, principalmente quando a gente considera que é um carro que não apela para um peso extremamente baixo e nem para números astronômicos de potência. Então ele é o carro do equilíbrio, né? E equilíbrio é a palavra que define inclusive o próprio conceito do projeto do Boxster, né? Aqui na geração 981. Eu estive presente, tive a grande sorte de estar presente no evento de lançamento dessa geração aqui do Boxster, a terceira geração dele. Isso foi em 2012, foi um evento em Côte d'Azur, ali mais próximo a Saint-Tropez, região ali litoral sul da França, cheio de estradas de montanha, próximo inclusive onde tinha o Rally de Monte Carlo. E lá eu tive a grande sorte, a grande graça de conhecer o lendário, o mito, o Dear God, Walter Röhrl. E o cara, assim, extremamente acessível, muito humilde. E ele é um dos embaixadores da Porsche, né? E aí eu conversando com ele sobre essa questão do projeto do Boxster, da família Boxster, né? Então incluindo aí o Cayman na conversa. E em relação ao 911, que tem um motor atrás, né? E esse carro tem um motor central traseiro, em tese esse carro teria mais potencial, como fica? E aí ele, de uma forma muito polida, muito educada, mas deixando uma mensagem bastante clara entre linhas, disse basicamente que o 911 ele oferece aquela dinâmica second to none dentro da família Porsche, né? Ou seja, um carro absoluto, né? O flagship da marca, mas que ao mesmo tempo essa família desse carro tem as qualidades para ser um carro mais rápido que o 911, se a Porsche assim o quisesse, porque esse carro ele tem um motor central traseiro. Então o que acontece? Em termos de equilíbrio, principalmente na menor dependência do freio para você transferir peso para frente e executar o trail braking, ele é mais equilibrado. Então, entrada de curva, passo de curva principalmente, saída de curva, né? Ele é um carro que ele se projeta melhor, ele empina menos, ainda que a Porsche tenha chegado ao nível de sofisticação no 911 que o carro é simplesmente a referência absoluta em dinâmica de forma absoluta, né? Ou seja, em todos os parâmetros. Mas a Porsche poderia fazer isso com o Boxster e com o Cayman, mas por uma questão de família, eles contiveram o carro ali num degrau abaixo, o que me lembra inclusive a questão do BMW 1M em relação ao M3, né? Hoje a gente está falando do M2 e M4, mas na época era o M e o M3. Era um carro muito pequeno, com claro potencial para ser mais veloz que o M3, mas que a BMW segurou bastante a onda dele, deixou ele só um pouco mais forte que o 135 para não ter um problema de canibalismo dentro da família, e lá a gente teve uma situação parecida. Então o que a gente tem aqui? O Boxster, principalmente nessa versão GTS, ele é um carro extremamente maduro, então ele não é o carro, vamos dizer assim, para essa galera que gosta de fazer pega em rodovia, em linha reta, enfim. Esse é um carro para estrada de montanha, um carro para track day, é um carro para você realmente curtir a dinâmica dele, e nunca vai faltar torque e potência mesmo se você precisar, realmente é uma situação retilínea, você precisa fazer uma ultrapassagem, mas o foco desse carro realmente é dinâmica, né? Então ele é um carro muito intenso nesse sentido, e em alguns pontos desse sentido dinâmico ele é inclusive mais intenso, mais redondo do que o próprio irmão mais velho, o grande pai da família, o 911, né? A gente falou lá atrás que esse carro tem uma série de pacotes opcionais, que seriam opcionais de performance em relação ao Boxster S, né? Ele como se fosse uma versão super completa. A gente está falando de alguns equipamentos na matéria que vocês vão ler lá no Flatout. Eu vou listar de forma mais detalhada, mas basicamente a gente está falando desses bancos aqui esportivos, o sistema de escape com a válvula aqui para você ter uma opção de menor restrição a fluxo e maior ruído, né? Ou melhor, mais música mecânica.
Ele tem o Sport Chrono Package, que inclui esse cronômetro, também tem uma versão eletrônica aqui, um display de performance com acelerômetro, cronômetro, etc. E o mapeamento Sport Plus, que eleva aí a enésima potência, vamos dizer assim, o mapeamento de câmbio, o mapeamento do SP, deixa o carro realmente, leva assim aquele último ponto antes do carro ficar totalmente off, né, em termos de assistência eletrônica. E ele também tem o sistema de coxins ativos, então a carga desses coxins pode aumentar de acordo com a programação para o carro ficar mais integrado, vamos dizer assim, né? E aí fica mais confortável. Se você desligar, ele trabalha ali mais relaxado, contendo mais vibrações. Esse carro aqui também, o GTS, ele vem de série com o sistema PASM, ou PASM em português, que seria o Porsche Active Suspension Management, que são nada mais que os amortecedores ativos, carga variável. Então você, quando se programa aqui, ele fica mais rígido, o carro você pode só controlar pelo amortecedor nessa tecla aqui, e aí o carro ele fica mais duro, os amortecedores ficam com uma velocidade de resposta maior, o que é mais que recomendado para uma situação como essa. É um carro redondo, você tem uma entrega de performance altíssima e ao mesmo tempo extremamente amigável e ao mesmo tempo extremamente emocionante. Então essa combinação que te permite essa performance segura, mas ao mesmo tempo emocionante, é que é o grande diferencial do Boxster, e é por isso que esse carro entra na minha lista lá do top 3, top 4 de todos os tempos dos esportivos. E no topo disso é um conversível. Eu gosto muito da linha do Cayman, porque me lembra um pouquinho os primeiros 911, talvez até um pouco do 356, mas o fato desse carro dele ser conversível, ele oferece ainda esse plus de experiência, né, de você poder curtir uma ambiência, aliás, um teto de abertura bastante rápida. Você pode acionar ele a até 70 km por hora, e aí você tem outro grau de ambiência, né? Você pode desfrutar um passeio mais calmo, desliga tudo aqui e curte o carro, vamos dizer, de uma forma mais civil, o que é extremamente interessante, porque isso entra naquele âmbito que eu falei, de ser um carro muito maduro em sua receita. Então ele não é um carro duro, travado, que vai machucar suas costas ou ficar te incomodando com uma absorção muito curta. Não, ele tem uma carga que permite que seja um carro de uso, inclusive no Brasil. É lógico que a gente tem que desconsiderar essa questão de uso diário, a questão das valetas, né, porque é um carro baixo de qualquer forma, mas em termos de carga, de suspensão, é um carro em excelência em termos de conjunto, né? Então o carro permite que você faça um uso extremamente agressivo, extremamente esportivo, e ao mesmo tempo você desfrute aí a paisagem, um passeio, alguma coisa bem bucólica, né? Então essa combinação é que realmente faz esse carro aqui uma coisa diferenciada. E o ronco? Ronco de 6 cilindros Boxster é uma coisa de louco. Olha onde esse cara vai. Esses borbulhar, né, do sistema de escape quando você deixa ele com a válvula aberta. Então é a experiência completa, né? E ao mesmo tempo é um carro, é lógico que nesse âmbito ele fica naquela transição, né, entre o mundo dos esportivos e dos super esportivos, mas ao mesmo tempo não é um carro que apela demais para muitos vincos na carroceria, muitas formas, muitas dobras. Não, ele é um bloco sólido, minimalista, com um shape, com uma silhueta essencial. Isso se repete no interior, né? Tudo aqui é revestido de couro ou de alcantara, tudo de muito bom gosto, esportivo sim, mas sem aquele excesso, né? Sem ser infantil. Como eu falei, até essa questão do volante, né? De ter um diâmetro adequado, uma pega que não seja muito grossa, tudo isso faz parte de um carro que tem essa excelência de engenharia que a Porsche tem. É lógico,
tradicionalíssima aqui, não sei se vocês conseguem ver a ignição do lado esquerdo, né? Na época de Le Mans, os pilotos atravessavam ali a reta dos boxes com uma mão, ligavam o carro, com a outra já engatava a primeira marcha, ou seria para trás no caso de uma dog leg. E essas tradições permanecem como um legado da marca. Eu peço desculpas, eu não sei se por causa do vento a qualidade do áudio vai ter piorado um pouquinho, mas eu fiz questão de mostrar também para vocês verem como que é a ambiência de um conversível, né? Como que fica mais bacana o carro para se curtir. Hoje a estrada está bastante movimentada também, então em muitas passagens aqui está indo bem tranquilo, justamente para também ver esse lado, vamos dizer assim, mais bucólico que esse carro permite, né? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que o básico do mundo do Boxster é esse. Agora, lógico, detalhes técnicos e dinâmicos, o detalhe do detalhe vocês vão ver na nossa reportagem. Procura lá no flatout.com.br Boxster GTS, que vocês vão achar a nossa avaliação cheia de fotos muito bacanas e todos os detalhes técnicos que vocês gearheads mais adoram. Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Um grande abraço.